Vamos ler a palavra na segunda carta de Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3, de 1 a 7. Vocês têm um texto aí na tela, eu presumo, né? Está lá já, que bom. Então vamos à leitura. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntários. Stanley Horton pregando. Chique, né? Se eu dormir aqui, vocês me acordam. Se tivesse uma aguinha, irmão, até que era bom o negócio. Outro dia eu fui pregar o mês passado em Fortaleza. Me colocaram uma jarra de água de coco. Eu não acabava nunca de pregar. Que delícia! Eu estava com pressa de alguma coisa. Para que pressa? Água de coco, irmão. Geladinha. Eu fui pregando, e o povo lá quase dormindo, e eu dando corda, enquanto não acabasse aquela garrafa. Mas quando saí do púlpito, adivinha para onde eu fui, né? Correndo. Bem, agora baixei muito esse negócio. Não estou dando certo, não. Deixa eu ficar aqui. De vez em quando eu sento, de vez em quando eu levanto. Por que nós pregamos que Jesus vem? Eu vou lhes dar 3 razões porque é importante a pregação sobre a vinda de Jesus. Um assunto já negligenciado em muitos púlpitos, e na cabeça de crentes então nem se fala. Porque eles pensam em tudo, menos em arrebatamento. Hoje em dia, a fé, ela tem mais peso utilitário do que qualquer outro valor que ela realmente apresenta em si mesmo pela Bíblia. Um Deus que me dá, um Deus que cuida de mim, um Deus que resolve meus problemas, um Deus que me cura nas minhas doenças, um Deus que me alivia nas minhas tensões, um Deus de negócios, um Deus de interesses. Por que nós pregamos que Jesus vem? Primeiro, obrigado, irmão. Nós pregamos que Jesus vem, maravilha, porque se abrir melhor aí, quer ver? Nós pregamos que Jesus vem porque Ele disse que vem. Está para João 14 comigo? Jesus disse que vem. Acho que está lá, não está? Não precisa nem ficar lendo. Não se turbe o vosso coração, o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Seguindo. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. Essas Bíblias modernas, a gente precisa se acostumar com elas, né? Outra linguagem. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Aí ponto, eu vou preparar lugar para vocês, né? É isso mesmo. E se eu for, quer dizer, uma vez que eu fui, e ele foi, não foi? E lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então Jesus vem, irmão, sabe por quê? Porque Ele disse que vem. Eu gosto de pensar em alguém como Jesus que tem palavra, sabe? Nós estamos vivendo uma crise tão séria, tão severa de palavra que dói o coração. Gente que não cumpre o que diz. Gente que diz uma coisa e faz outra. Jesus disse, voto dizer seja sim, sim. Não? Não. O que passar disso? De procedência maligna. Então quando você empenhar, olha, eu vou estar tal hora, em tal lugar te esperando lá, pra gente. Aí você marca a hora, 2 da tarde, lá em frente a Camila, lá, né? Chega lá, dá 2h30, dá 3 horas, o sujeito não aparece. O seu tempo foi embora e a pessoa, esqueci do compromisso. O que você quer fazer com um indivíduo desse? A pessoa não cumpre a palavra. Olha, eu vou te pagar, sabe aquele dinheiro que eu te devo? Quinta-feira deposito na tua conta. Chega sexta, sábado, domingo, segunda, terça. E aí, você não depois? Roupa de show. Pode deixar que na próxima quinta. E não cumpre a palavra. Pessoa sem palavra. Isso é grave. Não cumpre horário, não cumpre agenda, não cumpre, né? O que promete. Vocês acham que Jesus faria isso?
Jesus, essa não foi a única vez, estou apenas citando um dos muitos textos que poderiam confirmar exatamente as suas promessas e que vai nos buscar, né? Vem nos buscar. Eu vou preparar um lugar e voltarei, vou pegar vocês e vou levar para lá. Então nós dizemos que Jesus vem porque Ele diz que vem. Agora, vocês vejam o que aconteceu, por exemplo, vamos dar uns exemplos de gente que empenhou a palavra. Lá em Gênesis, capítulo 22, você tem a história de Abraão e Isaac. Vou abrir um parênteses aqui. Os irmãos se lembram o que Deus disse para Abraão, depois que deu Isaac para ele? Eu quero que você me dê o teu filho em sacrifício. Lembra desse texto? Lembra? Abraão sai com o menino, sobe de Berseba, vai até o Moriá. O Moriá está lá em cima do Monte Sião, onde hoje está construída aquela mesquita do Domo Dourado dos islâmicos muçulmanos. Antigamente era o templo ali. Lá está. O Monte Moriá é pequenininho, é o tamanho disso aqui. O Monte Moriá está cercado, agora não podem mais entrar naquela mesquita. Uma vez quando podia eu já entrei lá. É um pouco mais alto que esse púlpito aqui, talvez nem isso. Ali Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Mas Abraão tinha uma esperança. E o autor aos Hebreus, no capítulo 11, explica isso. Quando ele caminhava em direção ao norte, indo de Berseba lá para o Monte Moriá, subindo do sul de Israel para lá, andando com seu filho Isaac, o filho perguntava: meu pai, cadê o cordeiro? Meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Os rapazes que acompanhavam Abraão e Isaac foram com eles até uma certa altura da caminhada e pararam ali. Abraão disse para eles no versículo 19, veja o que está no versículo 19, capítulo 22, versículo 19 de Gênesis. Então voltou Abraão, peraí, seria um pouco antes disso, deixa isso aí. Abraão disse aos seus moços: vocês esperem aqui, porque nós, Isaac e eu, iremos até lá e, tendo adorado, tornaremos a vós. Mas não ia matar o Isaac? Escuta aqui. Se eu vou matar meu filho e vou ainda queimar, porque eu vou oferecê-lo como sacrifício, do jeito que se fazia com os animais, que história é essa de dizer: nós iremos até lá e, tendo adorado, tornaremos a vós? O escritor aos Hebreus interpreta que Abraão tinha uma fé tal que ele cria que mesmo que matasse seu filho, Deus o ressuscitaria. Lá em Hebreus 11. Aí, olha o que acontece. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Juntos voltaram. O que aconteceu? Ele empenhou uma palavra de fé, de que ambos voltariam juntos, e ambos voltaram juntos. Porque na hora H, quando ele levantou o cutelo para dar em Isaac, o Senhor disse: não precisa fazer isso, eu sei que você teme a Deus. O que aconteceu? Abraão deu uma palavra, o Senhor honrou a palavra de Abraão. Ele cumpriu a palavra dele, disse assim: eu vou, mas volto. Nós vamos, mas voltamos. Abraão foi e voltou. Vocês acham que Jesus iria dar uma palavra, eu vou e volto, e não faria isso? Estão me acompanhando no meu raciocínio? Por que nós pregamos que Jesus vem então? Porque estamos pregando que Jesus vem? Porque ele disse que vem. Isso já bastaria. Você crê nisso? Ele disse, ponto final. Os apóstolos também confirmaram nos seus escritos. Mas se ele só tivesse dito, já seria suficiente. Ele disse que vem. Vocês vejam uma situação que aconteceu lá em Êxodo 32. Vejam o que aconteceu, 1-4. Vamos ler essa passagem. Êxodo, capítulo 32, de 1-4. Deus chamou Moisés para falar com ele no Monte Sinai. Aí ele gastou 40 dias na presença de Deus. Mas sabe o que ele disse? Quando ele foi até o pé do Monte Sinai, ele disse aos homens que o acompanhavam: esperem-me aqui, porque eu tornarei a vós. Moisés deu a palavra, não deu? Mas você acha que uma pessoa que está 40 dias lá em cima do monte, depois de 40 dias está viva ainda? Lá em cima não tem provisão, não tem água, não tem comida, não tem nada. Dá para desconfiar que o homem tenha morrido, não dá? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha,
faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. 2. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Vai seguindo. Todos tiraram os brincos de ouro e os levaram a Arão. Vai seguindo, irmão. E ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Deixa eu falar com esse irmão de azul aí, está bem na minha frente. Se fizesse, irmãos, uma caricatura de uma coruja, qual é o nome do irmão? Pusesse aqui Eduardo, como é que o irmão se sentiria? Hã? É bonzinho, não ia gostar muito não, eu só mandava matar. Você é bonzinho que eu. Peraí. Você ficaria ofendido se fizesse isso com você? O irmão ficaria ofendido? Fizesse uma cobra, qual é o nome do irmão? Alexandre, você quer Alexandre. Fizesse uma caricatura de uma cobra, isso aqui é o Alexandre, foto do Alexandre, e desse para ela. Esse aqui, ó, esse aqui é o teu Alexandre. Fizeram isso com Deus. Fizeram isso com Deus. Deus já aguentou cada uma dos homens, né? Fala sério. Deus já aguentou cada uma dos homens. Fizeram isso com Deus. Deus sustenta aquele povo nos 400 anos de cativeiro na terra do Egito, 430 para ser mais preciso. Dá sinais de que está com ele, aquelas 10 pragas do Egito. Abre o mar para eles passarem. Dá maná para eles se alimentarem diariamente. Bota um anjo na frente deles. Durante o dia é o sol causticante, Deus põe uma nuvem para fazer sombra e para dirigi-los no deserto. À noite é uma inversão térmica, aquilo ali de 40 a 45 graus vai para 2, 3, 4 graus negativos, lá, falando Celsius, né? Está acostumado com Fahrenheit. Lá no deserto, aquele gelo à noite. Uma coluna de fogo para aquecê-los. Deus cuidando deles. Agora, nessa demora de Moisés, acharam que Moisés tivesse morrido e simplesmente fizeram um ídolo de ouro, forma de bezerro. Disseram: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Tenha santa paciência. Deus podia ter acabado com aquele povo naquela hora e tinha motivo de sobra para isso. Além de tudo, ingrato. Deus estava tirando aquele povo de um período de escravidão para uma terra de liberdade, uma terra que emanaria leite e mel, para eles serem donos da terra. Mas eles foram muito maus para Deus. Por que fizeram isso? Porque perderam a esperança. Perderam a esperança de que Moisés tornaria para eles vivo conforme prometeu. Eu vou e volto. Foi e voltou, mas depois de 40 dias, quando chegou já não estavam lá, estavam lá no arraial, dançando, pulando, fazendo carnaval com orgias, inclusive sexuais, total depravação, adorando um bezerro de ouro. Moisés ficou irado, quebrou as tábuas da lei que havia recebido naquela ocasião. A palavra foi empenhada, mas porque perderam a esperança, fizeram coisas erradas. É o que tem acontecido com muita gente, tem perdido a esperança. Quem perde a esperança sai fazendo coisa errada. Mas eu dou graças a Deus, porque a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, há quase 2000 anos vem anunciando que Jesus vem. Ela não perdeu a sua esperança, ela está cada vez mais viva, mais alegre, mais forte, mais robustecida, cantando hinos como cantamos aqui hoje, expressando a sua gloriosa esperança em Jesus, dizendo que está com ele no abre e que vai continuar esperando pelo arrebatamento. Jesus vem porque diz que vem. Deixa eu dar um segundo motivo para os irmãos. Sabe por que Jesus vem? Porque Jesus nos quer onde Ele está. Você sabia que você é chamado de querido em Deus Pai? Tiago, na sua carta, escreve aos irmãos e chama-os de queridos em Deus Pai. O que é uma pessoa querida? Uma pessoa querida é uma pessoa que você quer ter consigo. A pior coisa do mundo é estar num lugar onde você não é bem-vindo. A pior coisa do mundo é você estar num lugar onde você não é querido, indesejado. Já aconteceu com algum de vocês isso? Já aconteceu comigo. Eu já tive algumas experiências.
Uma vez eu estava na França e meu filho Ricardo, que é pastor, que é o meu vice-presidente, ele era criança. E naquela época, carrinho controle remoto não era muito comum no Brasil. Era importado e era caro para burro aquilo. Hoje você compra no supermercado, que nem aqui, até na feira, né? Todo lugar tem. Mas ele queria um carrinho controle remoto. E eu estou na França, eu passo numa loja, eu vi lá o carrinho controle remoto. Eu entrei na loja, não falo uma palavra em francês, mas me arrisquei no meu inglês, que não é igual de vocês, mas eu me viro bem, né? Me viro, falo alguma coisa assim. Já preguei inglês, inclusive na Europa uma vez, meu intérprete ficou doente, tive que pregar 1 hora em inglês com o intérprete, né? Então, não é assim aquele gramaticalmente correto. Eu also know to speak some words, if it's necessary, but today eu speak in português. Let me go. Então o que aconteceu? Eu cheguei na moça e falei assim: olha, eu não falo francês, mas eu sabia que ela falava inglês, porque lá na Europa todo mundo fala. Ela ficou tão brava comigo porque fala inglês. Eles não gostam que se fale inglês, porque a língua diplomática do mundo antigamente era o francês. O francês perdeu para o inglês, isso é uma raiva danada disso. Eles ficam não gostam. A moça da loja me pegou pelo braço, me empurrou para fora da loja e disse: fermez, monsieur, fermez. Porque eu falei inglês com ela. A loja está aberta, fermez, fechou. Eu fiquei bravo. Aí eu falei em português com ela: você não tem educação. Mas educação em francês é igual ao português. E o não é bem parecido, né? Então ela entendeu. Ela viu o vexame, ela começou a me pedir desculpas em inglês. I'm sorry, I'm so sorry, I'm sorry. Please, come in. Virei as costas e não comprei o brinquedo ali. Fiquei aborrecido. Sabe que eu tive muitas oportunidades de ir à França, levei muitos anos de Europa, não queria a França, fiquei com aquela mágoa da França, achei um povo entojado. Tive muitas oportunidades. Eu fui à França por muitos anos. Ontem à noite eu estava em casa, um pastor da França mandou um WhatsApp para mim, dizendo: eu não sabia que na França tem morro, tem monte. Eu falei: eu estou indo para o monte orar, estou indo orar por você. Da França, mas que bom, né? Eu não me lembro de ter encontrado montanha lá, mas deve ter, né? Algum morro lá, sei lá que lugar. Bem, a pior coisa é você chegar num lugar onde você não é bem-vindo. É horrível essa sensação. Agora, você já pensou, você chegar no céu, se você não fosse bem-vindo lá, você não ia se sentir bem. Tem que se acostumar aqui na igreja. O céu não vai ser estranho para nós que estamos acostumados com o ambiente de glória. Você vai para o céu, não é porque você quer. Antes de você desejar isso, vou te falar uma coisa, a notícia boa é essa: não fique preocupado. Você sabe que é salvo, não sabe? Quem é salvo aqui? Não dá para não saber que é salvo. A pessoa chegar para mim e dizer: eu não tenho certeza da minha salvação, já faço apelo. Que história é essa? Porque nós temos o testemunho do Espírito de que somos salvos. A Bíblia diz isso claramente. Eu já confessei Jesus, só por essa declaração eu sei que eu sou salvo. Mas deixando de lado o aspecto legal disso, há um testemunho do Espírito Santo no meu coração de que eu sou filho de Deus, e ponto final. E ninguém tente me enrolar e me convencer de que eu não sou salvo, porque eu sou salvo, sim, senhor. Sei para onde vou. Ei, vê que essa conversa mole para cima de mim. Sou salvo, ninguém tira de mim essa convicção. Glória a Deus. Agora, é tão bom você saber que você é querido. Chegar no céu, irmãos, eu vou estar no meu ambiente. Quando você chegar no céu, você estará no seu ambiente. Isso enche teu coração? Mas se eu falar isso e não provar na Bíblia, vai ficar meio ruim, né? Vamos então para João 17, 24, que eu gosto de provar na Bíblia tudo que eu falo. Jesus está orando, oração sacerdotal, e nessa parte do meu coração, quando eu leio Pai, qual é o verbo? Pai, depois de Pai, vírgula. Pai, depois de Pai, vírgula, é? Eu quê? O que eu quero? Quero que os que me dessem, você, estejam comigo onde também eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Então você vai para o céu, porque Jesus te quer lá. Por favor, queira bem Jesus, tá?
trate bem o teu Salvador. Ele foi preparar um lugar bem bacana, gosto da expressão, não vou usar hoje aqui, bem bacana, bem linda, bem legal para você. E não tem casa bonita da Flórida que se compare com aquela que você vai ter lá. Amém? Que a tua casa aqui é mais bonita que aquela que você tinha no Brasil, não é não? Para a maioria é, né? Para a maioria é, né? É verdade? Eu não posso me queixar que Deus me deu uma casa muito bonita. E eu não sei se trocaria não. Mas a do céu é melhor que a que eu tenho lá. Então, Jesus vem porque Ele disse que vem. Vou ter uma terceira razão, você quer? Primeiro, porque Ele falou que vem, disse que vem, não é verdade? Você está esperando por isso? Segundo, porque Ele disse que é lá. Agora a terceira, eu vou terminar. Você sabe por que é que Jesus vem? Para te livrar do pior. Para nos livrar do pior. Pastor, há uma teologia, e na minha teologia eu rebato, que eu coloco ali em todas as correntes teológicas, pós-tribulacionista, meso-tribulacionista, milenista, pós-milenista, todas essas. Não me convenci de nenhuma delas. Li livros, pesquisei. Mas eu creio pela Bíblia que Deus não tem nada contra a igreja. A grande tribulação não vem para a igreja, vem para Israel primeiramente. É chamado, lá em Jeremias 37, 42, o dia da angústia de Jacó. E é para Israel e é para o mundo pecador que vai ficar junto com ele. Israel vai levar o grande puxão de orelha que está devendo. Deus prometeu pelos profetas um grande puxão de orelha em Israel. Não foi a Segunda Guerra Mundial que aconteceu lá não. O grande puxão de orelha vem agora no período da grande tribulação, quando Jesus tirar a igreja da terra. Mas a igreja está na mira de Deus como a menina dos olhos de Deus. O Senhor não tem nada contra a igreja. A Bíblia diz, Paulo diz assim, nós não fomos chamados para a ira. O Senhor ama a igreja. Sabe o que está escrito? Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, o que eu vou ler agora para vocês. A igreja de Filadélfia, das igrejas do Apocalipse, é a igreja modelo do arrebatamento. A igreja, acerca dessa igreja, diz, eu te amo. Visto como você guardou a palavra da minha exortação, a perseverança, eu também te guardarei. Qual é a preposição articulada aí? Eu te guardarei está escrito, eu te guardarei na hora. Está escrito, te guardarei da hora. Isso no grego faz uma diferença e tanto, né? Porque você tem no grego 9 declinações: nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo, vocativo. E esse da hora é genitivo, significa eu te guardarei dela, free. Sabe que é free? Você vai estar livre dessa hora que há de vir sobre todo mundo para pôr à prova, para tribular os que habitam na terra. Eu te guardarei dessa hora, não nessa hora. Você se livra dela. Quando o pior estiver para acontecer, veja o versículo seguinte. É o 11, põe no 11. Breve, venho em breve. Quando isso estiver para acontecer, há uma conexão aí na voz passiva ativa, aliás, da construção da frase. A tradução seria: quando isso estiver para acontecer, eu venho sem demora. Eu venho sem demora para tirar vocês do pior. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz assim: o justo será levado antes que ele venha ao mal. Você está preparado para essa hora? Jesus vem porque diz que vem. Repete comigo isso. Jesus vem? Jesus vem porque nos quer lá. Pode repetir isso. Jesus vem porque? Terceiro, Jesus vem para nos livrar do pior. Pode repetir? Boas notícias essas? Agora eu faço uma perguntinha para você. Como é que você acha que ele vem? Ele vem como ladrão. O ladrão vem sem que ninguém avise. Quando você percebe, já veio. O ladrão deixa a casa. No dia 3 de janeiro desse ano, eu estava na casa, estava no culto, aliás. Quando chego do culto em casa, minha casa arrombada,
revirada, levaram relógios, levaram joias, levaram um monte de coisa. É ruim você ver sua casa toda revirada. Eles são tão impiedosos, porcões, né? Viram tudo, gavetas, armários, tudo, negócio horrível. Que cena. Pensei, assim que o ladrão vem, deixa a casa em desordem. Quando Jesus vier, o mundo vai estar em desordem. Vocês conhecem aquele hino, o rei está voltando? Quem conhece o hino? O rei está voltando. Como é que diz a estrofe? Aviões sem seus pilotos vão para a destruição. Eu já li isso em 3 ou 4 livros, não sei se é verdade, mas quando você lê mais de uma informação, diz que a palavra de Deus é verdadeira. A primeira vez que eu li faz muitos anos isso, que uma empresa norte-americana aérea, né, baixou um decreto que nenhuma aeronave pode subir com 2 pilotos crentes, né? Pensou se acontecer na hora lá em cima, né? Alguém tem que... Mas o movimento das emissoras de televisão pelas ruas, o que aconteceu? Meu filhinho estava comigo aqui no gol, sumiu. Imagina que situação, né? Vai ser um Deus nos acuda, mas a igreja não estará aqui para ver isso. Num piscar de olhos estaremos com o Senhor. O ladrão, quando vem para levar o que há de melhor, né? O céu está precisando de ouro. Ouro no céu não vai servir de chão para a gente. Rua de ouro, maravilha. Você vai fazer assim no chão, rua de ouro. Vai esfregar o pé naquilo ali, vai ser chique demais. Vai precisar de joias. Lá no céu, para que serve pérola, joias? Parede, serve de reboque, né? Né? Isso está escrito? Que maravilha, né? Não precisa de dinheiro, no céu não circula dinheiro, nem petróleo. Lá no céu não precisa de carro, de avião. Você vai ter um corpo, você pensa em estar no lugar, você já chegou. Essa capacidade de transladação rápida, como o corpo de Jesus, eu creio nisso. Assim seremos como os anjos, teremos essa capacidade. Glória a Deus. E o ladrão, ele faz isso quando ele vem, é tão repentino. Um dia eu terminei um culto, preguei sobre arrebatamento. Uma irmã chegou para mim e falou: pastor, deixa eu confessar uma coisa, eu sou salvo, eu tenho certeza de que eu vou no arrebatamento, mas eu tenho um medo. Medo do quê, minha irmã? Medo de levar um susto na hora do arrebatamento, porque assim, tá um solavanco, né? Mais ou menos aquela coisa de pular de um bungee jump, assim, né? Ou subir naquele elevador lá, que nunca subi naquela coisa horrorosa lá de um parque aí, que é o elevador que cai lá de cima, onde eu estava na fila e eu azedei, amarelei. Na hora de chegar lá, faz anos isso, eu vi meus filhos subindo. Fez bem em amarelar. Fez bem, né? Irmã, eu voltei. Aí estava cheio de brasileiro, amarelei, voltando assim, né? Cara de miojo lá, amarelinho, que eu. Não. No arrebatamento não vai ter essa adrenalina. Carne e sangue não era do reino de Deus. Primeiro que a gente é transformado no abrir e fechar de olhos. Eu falei: o que eu respondi para aquela irmã? Irmã, quando você saiu de casa, você deixou a casa acesa ou apagada? Normalmente eu apago a casa. Deixa uma área acesa, mas por dentro apagada, tá? Quando a irmã chegar em casa, qual a sua primeira atitude em relação à luz? Eu falei: eu vou até a parede, aperto o interruptor, a luz acende. Você vai levar algum susto? Porque de repente, você não está vendo nada, de repente você vê que tem lá, na sala tem sofá, tem, né, um monte de coisa. Você muda a cena, do escuro você começa a ver tudo. Você vai levar algum susto? Não, por quê? Porque eu sei que tem lá, estou preparado. Mesma coisa, arrebatamento. Você não vai levar nenhum susto. Assim vai ser o arrebatamento. Irmãos, nós estamos aqui, se for agora, de repente, você vai dizer: mudou o cenário. Não tinha tanta gente, quanta gente. Eu estou onde eu estava, não tinha tanta gente assim não. Que multidão, mas que claridade é essa? Que luz gostosa, que cheiro bom, que som maravilhoso. Cheguei. Assim vai ser o arrebatamento. Quando você menos perceber, já chegou. Susto é para quem ficar. Susto vai ser para quem ficar. Tudo que nós precisamos é confiar em Jesus e anelar por esse dia. O crente precisa amar a vinda de Jesus. Paulo diz assim no final da sua carreira: olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora o que me resta é apenas a esperança, aquela qual o justo juiz, né, dará não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Ele estava anelando por aquilo.
Essa é a vida do salvo, desejar o arrebatamento, dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para negar o arrebatamento, o diabo tem arrumado suas estratégias, quantos livros têm sido escritos, quanta bobagem já tem sido pronunciada contra o arrebatamento. Alguém um dia me perguntou sobre discos voadores. Eu fui à ONU uma vez, eu levei de lá um vídeo muito curioso, dizia que eles tinham já registrado cerca de 62 mil aparições de OVNIs sem ter explicação científica, até porque não há nenhuma lei na física que explicasse movimentos tão rápidos, né? Um aparelho está aqui, de repente, em outro lugar, né? Eles não têm como explicar aquilo. Outra coisa, que da galáxia mais próxima da Terra levaria 2 milhões de anos para um objeto chegar na velocidade da luz. E como é que pode ser isso? Mas eu vi um teólogo norte-americano dando um parecer dele sobre isso, eu não tenho dúvida de que é demônio. E um dia num seminário de escatologia me fizeram essa pergunta: pastor, o que é para o senhor disco voador? Eu falei: para mim pode ser demônio enlatado. Porque quando Jesus viemos arrebatar a igreja, ele vem primeiro para a igreja, para os salvos, abrir e fechar de olhos. Quando acontecer isso, não vão dizer que Jesus arrebatou a igreja, vão dizer: olha, foram vistos OVNIs, foram abduzidos. Deixa eles vir com a conversa que eles quiserem. Nós sabemos muito bem para onde fomos. Glória ao nome de Jesus. E o apóstolo Paulo diz assim: aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram. Eu já visitei muitos países lindos nesse mundo. Vocês vivem num país lindo, mas alguém aqui já foi para a Alemanha? Vocês querem ver alguma coisa mais bonita que a América? Se ninguém foi para a Alemanha, teve a oportunidade, vai um dia para a Alemanha, vai para a Suíça, vai para Liechtenstein, vai... Tem uns lugares no mundo que, meu Deus, Finlândia, tem uns lugares, né, que você pensa assim: olha, os anjos estavam ajudando a construir o paraíso, começou a cair massa e virou aquele país lá, virou aquele lugar. Assim é. Mas quer saber? Nada disso se iguala ao céu. O céu é melhor. Jesus está lá. É para lá que nós vamos. Ora vem, Senhor Jesus. Palavra final, a Bíblia diz: se alguém nele tem essa esperança, você tem? Purifique-se a si mesmo. Cuide disso. Ame esse assunto. Fale de Jesus às pessoas. Avise-as, o mundo está se preparando para esse acontecimento. Um quadro apocalíptico está se montando na nossa cara. O Estado Islâmico, para mim, tem um significado profundo. Não é sobre isso que eu vou falar, porque eu já acabei mesmo, já até fechei a Bíblia. Já dei seminários sobre isso, inclusive aqui nos Estados Unidos, em New Orleans. Qual a minha opinião sobre isso? Baseado na Bíblia. Eu não tenho dúvida de que é a esteira sobre a qual o anticristo vai se manifestar ao mundo. A vinda de Jesus se aproxima. Esteja preparado. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor, se me permite. Tem alguém que não é crente aqui, mas quer estar com a vida preparada para o dia do arrebatamento? Esse sumiço nosso da terra para o céu, e não ficar aqui para experimentar o que de pior há de acontecer. Tem alguém que não é crente, está entre nós, gostaria de receber Jesus na sua vida, para se garantir para esta hora? Estou lhes falando de um assunto sério e severo. Se tem, dá um sinal com a mão para eu poder orar por você, para nós orarmos por você. Tem alguém? Se tiver, nós já vamos orar. Tem alguém que não é crente, quer entregar a sua vida a Jesus? É só assim que se livra disso. Só assim, só assim. Entregando a vida a Jesus, obtendo o perdão dos pecados, estando preparado para essa hora. Tem alguém? Deixa eu fazer uma segunda pergunta. Você é crente, mas o seu coração ainda aperta quando você ouve falar sobre esse assunto. Você está precisando de uma ajuda. Você tem que amar a vinda de Jesus. Você tem que dizer de boca cheia, Maranata, quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Se houver algum irmão, alguma irmã que precisa de uma renovação espiritual, rever a sua vida espiritual, melhorar os seus passos, cumprir aquilo que João diz, e vou repetir: se alguém nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Se há alguém que precisa dessa oração, vou convidar você a vir aqui à frente, eu vou orar pela sua vida.
Alguém? Não se acanhe, meu irmão. Nós estamos na casa de Deus. Aqui é lugar de acertos com Deus. Esse é o lugar para isto. Se houver, pode vir à frente. Bem, pelo visto, não há necessidade dessa oração. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu compartilhei com os teus filhos a tua palavra. Palavra que fala da tua promessa de que um dia o Senhor vai nos tirar daqui para o lugar onde tu estás. E é o que anela o nosso coração. Somos falhos, é verdade, mas queremos acertar nossos passos, nossas vidas e alinhá-las ao teu modo de ser. Queremos viver nos teus termos, não nos nossos. Ajuda-nos, ó Deus, a levarmos a sério a tua palavra e alimentarmos o nosso coração dessa gloriosa esperança. Abençoa esta igreja, o seu pastor, sua família, os pastores e obreiros que com ele trabalham, para que seja uma igreja viva, uma igreja que ame a tua palavra, ame o arrebatamento. Fale disso e alcance almas para ti, para que o número de pecadores que não vão subir seja diminuído, ó Deus, para que mais almas alcancem o glorioso dia do arrebatamento. Cuida dessa igreja e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.